A Polícia Federal investiga possíveis patrocinadores do grupo preso sob suspeita de hackear os celulares do ministro da Justiça, Sérgio Moro, de procuradores, de delegados da Polícia Federal e de juízes. Os supostos hackers não têm um passado de militância política e sim de crimes comuns. As buscas e apreensões feitas nos endereços dos quatro revelaram centenas de pessoas, que chegam a quase 1.000, que tiveram suas conversas no aplicativo Telegram roubadas. Fontes da PF dizem que entre as vítimas estão autoridades dos 3 poderes e também jornalistas. Ao decretar a prisão temporária de investigados, o juiz Valisney de Souza Oliveira, da 10ª Vara Federal de Brasília, apontou para a incompatibilidade entre as movimentações financeiras e a renda mensal do casal Gustavo Henrique Elias Santos e Suelen Priscila de Oliveira, que em 2 períodos de 2 meses, abril a junho de 2018 e março a maio de 2019, movimentou R$627 mil com renda mensal de R$5.058. Vou repetir, hein? Movimentaram esses dois R$627 mil, tendo apenas uma renda mensal de pouco mais do que R$5.000, R$5.058. Foram presos nessa terça-feira, além de Gustavo Henrique Elias Santos. Gustavo Henrique Elias Santos é um nome só, tá? E Suelen Priscila de Oliveira, o Danilo Cristiano Marques e o Walter Delgatti Neto. Walter Delgatti Neto confirmou em depoimento à PF ter atuado na invasão do celular do ministro Sérgio Moro, de procuradores da Força Tarefa da Lava Jato, como Deltan Dallagnol, e de outras autoridades atacadas. Ele foi o primeiro dos 4 presos a depor. Delgatti falou à PF na noite de ontem, quando a operação foi deflagrada. Depois de 8 anos sem publicar nada, ele se tornou bem ativo no Twitter a partir de 27 de maio, dias antes, coincidência, da primeira matéria de Glenn Greenwald sobre os vazamentos. Inclusive, o primeiro post curtido por ele nessa retomada da conta no Twitter foi um post do Glenn Greenwald. Há várias postagens relacionadas ao Intercept, além de posts pedindo Lula livre e críticas à Lava Jato e ao governo Bolsonaro. Ele já havia passado pela cadeia ao menos 3 vezes nos últimos anos. O rapaz tem uma ficha grande, também foi acusado por uma adolescente, menor de idade à época, de tê-la dopado, de ter feito sexo com ela, de ter filmado tudo no celular e em seguida ter mostrado o vídeo a seu irmão, que era namorado da garota. Quando Delgatti foi preso, a adolescente mudou a versão da história. Delgatti mantém fixado em seu perfil um tweet com um discurso recente, adivinha de quem? De Gilmar Mendes, contra a criação do fundo privado com recursos recuperados da Petrobras. Na ocasião, o ministro disse que a fundação de Deltan Dallagnol era um fundo eleitoral. Gente desqualificada, gentalha, não tem condições de integrar o Ministério Público. Era o ataque que o Gilmar Mendes estava fazendo à Lava Jato, ainda que houvesse críticas pontuais a alguma iniciativa feita por integrantes do Ministério Público Federal. O Gilmar Mendes sempre faz o discurso naquele seu tom mais histérico, mais atacado, usando aqueles adjetivos todos contra os procuradores da República. Augusto Nunes, então a gente falou aqui que alguns supostos hackers não têm passado de militância, mas esse tinha uma atuação ali de compartilhar blogueiro petista, de compartilhar hashtag de Lula livre. Agora, você imagina o tamanho do escândalo e nessas horas que a gente vê como seria maior, né? Se um hacker bolsonarista, por meio de posts nas redes sociais, a gente identificasse que fosse um bolsonarista, tivesse invadido o celular do Dias Toffoli, do Ricardo Lewandowski. Você imagina o que não se estaria dizendo, né? O que não estaria dizendo Gilmar Mendes, por exemplo, né? Se fosse assim. Claro. Olha, ontem, para dizer o que eu disse, não é preciso ser profeta, eu afirmei que viria muita coisa por aí, coisa grave, muita coisa, e já começou. Nós queremos saber, por exemplo, quem são as vítimas, qual é a relação de hackeados, que isso aí vai mostrar o viés político, ideológico, quem é que eles queriam. Eles não hackearam todo mundo, não, por acaso, né? A escolha não foi feita sem critérios, eles tinham um objetivo, eles tinham um alvo a atingir, né? Já começou a
começaram a aparecer evidências dando conta disso, e elas vão se multiplicar. Tá? Alguém duvida de que vai aparecer uma sigla, a PT, no meio disso? Eu não tenho nenhuma dúvida. Quem bancou esse trabalho? Eles têm de viver de alguma coisa. Essa dupla aqui, como lembrou o Felipe, movimentou uma quantia muito acima das reais possibilidades financeiras deles. Quem é que bancou o trabalho todo enquanto eles só se dedicavam a isso? Quem encomendou? Quem comprou e com que dinheiro? Tá? O Intercept pagou quanto pelo que publicou? Ou ele ganhou esse material porque há afinidades ideológicas? Isso configura ou não receptação de material roubado? Tá? O joalheiro que compra uma joia furtada num assalto a qualquer grande joalheria, ele pode fazer isso? Usando a mesma analogia bem singela, nós podemos aqui, Felipe, a gente vê um cara que roubou um material qualquer para ele conseguiu por meios ilegais, a gente paga e publica, tá certo? Isso aí é jornalismo? Evidentemente não é. Começou-se a desatar um nó que vai deixar, como previmos aqui mais de uma vez, os inimigos da Lava Jato mais expostos ainda à punição que todo criminoso deve sofrer. E diretamente de Brasília, o nosso repórter Antônio Maldonado, que acompanhou de perto a coletiva da Polícia Federal sobre a Operação Spoofing, que prendeu esses suspeitos de hackear os celulares de Sérgio Moro e Deltan Dallagnol. Boa noite, Maldonado. Quais são as informações? Boa noite, Felipe. Boa noite, Augusto, Zé Maria. Boa noite a todos que acompanham aqui o programa Pingos nos Is. Olha, Felipe, a PF, por lógico, né, não pôde dar muitas informações sobre essa operação, até porque a Polícia Federal acredita que outras fases da operação ainda poderão ser deflagradas aí nos próximos meses, justamente porque a operação ocorre em segredo de justiça e, como lembrou aí o Augusto, ainda tem muito pano para manga, ainda tem muita coisa para descobrir quem pagou, quem patrocinou, quem estimulou, enfim, como é que foi esse contato entre aí o hacker que teria de fato roubado as conversas ali no celular do ministro Sérgio Moro e o site da Intercept. Então tudo isso ainda será apurado pela Polícia Federal e justamente por conta disso é que a PF não pôde dar muitos detalhes, mas eles fizeram sim uma apresentação aqui, com inclusive PowerPoints, aqui na Superintendência da Polícia Federal na Capital Federal, para esclarecer alguns pontos. Um dado interessante, olha, o Augusto estava falando aí sobre cobrando a divulgação de todos os nomes, de todas as pessoas que foram aí, tiveram o celular invadido. Segundo a Polícia Federal, são mais de 1.000 autoridades, não necessariamente autoridades, mas mais de 1.000 pessoas foram vítimas desse tipo de ataque, dessa invasão no celular. Então eles ainda estão apurando, estão tentando chegar aí a todo o escopo que pode ter sido atingido por essa invasão determinada, enfim, orquestrada por esse grupo de hackers, pelo menos por enquanto. Isso também vai ser apurado pela Polícia Federal. Quem de fato orquestrou, quem teve a ideia de invadir esses celulares foram os hackers. Outro ponto que a Polícia Federal confirmou aqui pra gente, Felipe, até um ponto interessante, disse que dá para ter certeza que o telefone do ministro Paulo Guedes também foi hackeado. Ele anunciou isso há 2 dias atrás, falou que o telefone dele tinha sido hackeado, e ele falou que no telefone celular de um dos alvos da operação foi encontrada uma conversa em nome de Paulo Guedes, o que dá assim indício de que Paulo Guedes teria sido invadido e de que o criminoso teria usado, inclusive estava ali com a conversa com o nome do ministro Paulo Guedes para poder conversar em nome dele, o que mostra então que de fato houve essa invasão. Esses 2 pontos foram anunciados aqui pela Polícia Federal. Para a gente tentar explicar um pouquinho como que foi o procedimento, como que esses hackers conseguiram invadir esse celular. Esse procedimento, esse passo a passo, está, na verdade, na decisão do juiz Valisney de Oliveira, da 10ª Vara Federal aqui de Brasília, que foi quem autorizou a deflagração da Operação Spoofing. Então, a ideia é mais ou menos assim, Felipe. Os criminosos, eles entravam na internet e utilizavam um aplicativo, um site, enfim, chamado VoIP, que faz ligações. Aí com
a partir desse aplicativo, desse site, eles utilizavam o nome da vítima, o número da vítima, para ligar para o Telegram e pedir um código para poder ter acesso ao aplicativo pela internet, pelo computador. E aí, logo em seguida, eles ligavam para a vítima para que o telefone ficasse ocupado. Com o telefone ocupado, na hora que o Telegram ligava para a vítima para informar esse número que ela tinha supostamente pedido, o telefone estava ocupado, então o Telegram acabava deixando esse número, esse código, na caixa postal. E aí tem uma brecha no sistema de comunicação brasileiro, no sistema de telefonia, que é o seguinte: quando um número liga para ele mesmo, ele acaba acessando automaticamente a caixa postal. Então, por isso, por exemplo, que o ministro Sérgio Moro recebeu cerca de 3 ligações no nome dele. A primeira ali foi para o telefone manter ocupado, depois já foi para os criminosos conseguirem acessar a caixa postal. Acessando a caixa postal, eles pegavam lá o código para ter o acesso ao aplicativo online, abriam o aplicativo no computador e aí tinham acesso livre às conversas, ao histórico de mensagens dos alvos desse crime que foi cometido aqui por esse grupo de hackers. Eles ainda estão apurando qual foi o papel de cada um dos hackers, dos 4 que foram presos, mas aparentemente tem 2 ali, tem um que teria roubado esse conteúdo e teria mostrado para outros ali para meio que contar vantagem, o que faz parte, assim, tem relação com o histórico dele, né? Você citou aí, ele tem um histórico já teve outros casos envolvendo outros casos na polícia, já foi acusado de outras questões, então, assim, ele tem envolvimento na justiça, então pelo menos essa é a avaliação, por enquanto, aqui da Polícia Federal, que vai continuar investigando para descobrir aí quem foi que pagou, como é que foi, qual foi a intenção real desses hackers que invadiram o telefone celular, não só do ministro da Justiça, mas, segundo a Polícia Federal, de mais de 1.000 brasileiros. Legal, Maldonado. Então, eles ligavam para ocupar. Eu li tudo isso sobre como é que eles conseguiram esse tipo de invasão, que alguns técnicos já estão dizendo que não é exatamente uma invasão, porque ele se faz passar por outra pessoa. O Maldonado explicou muito bem ele. Então, eles ligavam para o celular do Moro para deixar o celular ocupado, aí mimetizavam o celular do Moro, quer dizer, faziam se passar por quem estava chamando do celular do Moro por meio desse VoIP, e aí conseguiam acessar a caixa postal como se estivessem ligando do celular para ele próprio. E aí ouviam aquele código de acesso ao Telegram, ao aplicativo que havia sido enviado para a caixa postal do Sérgio Moro do celular. Aí usavam o código, ouviam o áudio, né, tinham acesso à caixa postal, ouviam o áudio com o código, aí usavam o código e entravam no sistema de aplicativo e aí puderam ter acesso a todas as conversas. Um esquema complexo, gente que está acostumada a fazer esse tipo de drible aí, Augusto Nunes. Vive disso, né? Agora, o que me conforta é a incompetência dos bandidos brasileiros, né? Além deles não fabricarem o álibi com a devida antecedência, eles acham que só os quadrilheiros sabem fazer isso. Eles subestimam, né, a Polícia Federal. Eles acham que não tem a contraofensiva. É evidente que a Polícia Federal dispõe de técnicos capazes de rastrear esse tipo de trabalho e de conseguir, certo? Fala, Maldonado. Fala, Maldonado. Segundo a Polícia Federal, essa investigação demorou 10 dias. Em 10 dias, eles descobriram já o caminho, já sabiam como os hackers tinham invadido, e aí já foram atrás das empresas de telefonia para já ter acesso, descobrir quem eram as pessoas. Mas em 10 dias, a Polícia Federal, utilizando de inteligência e de investigações, já descobriu o caminho que os hackers tinham usado para invadir os telefones celulares. Pois eles acreditaram na eterna impunidade, né? Se achavam espertos demais. Eu não posso deixar de repetir a frase do Tancredo Neves, que ele vivia dizendo, e pouca gente ouve aí no mundo da delinquência: a esperteza, quando é muita, fica grande e come o dono. Exatamente, e já está circulando a nota do dinheiro que foi encontrado em um dos endereços. São cerca de 100 mil reais em notas de 50 reais, pelo menos a maior parte, tem algumas de 100 reais também. Eles foram apreendidos ontem na casa de Gustavo Henrique Elias Santos e Suelen Priscila de Oliveira, na Operação Spoofing. Esses que são aquele casal. Maldonado, mais alguma informação aí da coletiva? Eu acompanhei agora há pouco também, eles falaram que foram 40 policiais federais utilizados na operação, quer dizer, uma operação relativamente grande.
Sem dúvida, Felipe, até porque teve que ir muito perito também, né? Porque como era uma operação que envolvia a área de tecnologia, os policiais federais precisaram levar peritos para não deixar passar nada, para não deixar passar ali um HD externo que poderia estar transfigurado, né? Sabe aqueles HDs bonitinhos ali, você nem percebe que é um HD externo, ou então também para investigar, entrar no computador e encontrar caminhos, às vezes pastas ocultas. Então, a Polícia Federal teve que contar não só com os agentes da PF, mas também com peritos aí, justamente para poder garantir o êxito dessa operação, que aparentemente, pelo menos segundo a Polícia Federal, foi completo. Assim, a polícia conseguiu comprovar segundo aqui os próprios delegados da Polícia Federal que conversaram com a gente aqui, eles conseguiram confirmar todas aquelas suspeitas que eles tinham, inclusive não só em relação aos criminosos que tinham cometido o crime, mas também ao modus operandi deles. Então, a Polícia Federal entrou no caminho certo depois daqueles 10 dias de investigação e aparentemente encontrou mesmo aí o fio do novelo de lã e vai conseguir desenrolar esse novelo e vai trazendo aí ao longo dos próximos meses, dos próximos dias, das próximas semanas, mais informações sobre a real intenção, sobre quem pagou, enfim, sobre o que compõe todo esse quadro de invasão de celulares aí de mais de 1.000 pessoas no Brasil inteiro. Pelo que eu entendi ali do depoimento dos policiais federais, houve a entrega do celular do Sérgio Moro e houve uma perícia criminal federal, foi nesse celular, né, Maldonado? E aí eles contaram como a partir daí conseguiram localizar os IPs, fazer o rastreamento da análise, né, dos IPs, das conexões com a internet, para então localizar e identificar ali os alvos mais concretos dessa operação. A investigação, na verdade, começou já havia uma expectativa em relação a essa investigação, já desde o início do ano, quando procuradores da Lava Jato anunciaram aí que os celulares haviam sido invadidos. Aí depois do caso do ministro Sérgio Moro, foi que demorou 10 dias, porque o ministro Sérgio Moro teve o celular hackeado, aí a Polícia Federal entrou de vez no caso e em 10 dias encontrou aí, então, o caminho que levou aí a esse assalto, né, a esse roubo das informações pessoais do ministro da Justiça, Sérgio Moro, e de mais de uma série de autoridades que agora serão encontradas, vamos dizer assim, pela Polícia Federal. Agora, como disse o Augusto, vale a pena a gente ficar de olho nessa lista, né, para ver se não houve interesse na divulgação de informações. Vai que eles hackearam aí também ministros do Supremo Tribunal Federal, como vocês bem disseram, e não tiveram interesse em divulgar essas informações. Então, isso também dá um caminho para a gente conseguir interpretar qual era o real objetivo da invasão desses celulares. Olha só, eu tenho dito que a série produzida pelo Greenwald é o anticlímax, tá? Ela começou prometendo coisas e foi andando para trás e tal, baixando o nível das descobertas, né, entre aspas, e agora eles ficam publicando qualquer bobagem. Acabou o material que eles tinham e a pólvora de que eles dispunham era pouca. Agora começou uma série interessante, essa vai num crescendo. Como as melhores séries produzidas para a Netflix, por exemplo, agora cada capítulo vai ser melhor que o outro. Melhor para quem está interessado na verdade. E péssimo, cada capítulo vai ser pior para quem está envolvido na roubalheira. Eu acho que o sono do Greenwald não é bom no momento. Fala, Maldonado. Queria completar? Não, estaremos aqui para contar aí as cenas dos próximos capítulos, para quem acompanha aqui os Pingos nos Is, porque de fato vai ter muito pano para manga. Exato. Aliás, Maldonado, você citou aí esses 1.000 celulares que teriam sido invadidos, ou seja, qual for o nome técnico que se dê a isso, e havia informação mais cedo, antes da coletiva dos policiais, os policiais não entraram em muitos detalhes, mas que havia também números de jornalistas. E vamos ver se vão aparecer aí todos os nomes das pessoas que foram alvejadas por esse hackeamento. Agora, o fato de haver postagens de um deles defendendo o Lula e até dando dicas ali de questões técnicas de hackeamento, pelo menos uma postagem, o cara mostrava que entendia do assunto, né? Isso
confirma, corrobora, em parte, é claro que a gente tem que esperar aí a investigação, mas é o interesse oculto do qual a gente sempre falou aqui, Augusto Nunes, que era de soltar o bandido condenado em 3 instâncias por corrupção e lavagem de dinheiro, o ex-presidente da República, presidiário Luiz Inácio Lula da Silva. Quer dizer, vai ficando cada vez mais claro que havia essa articulação. E é bom lembrar que houve esse encontro de um atalho para o caso do Paulo Guedes, depois eu dou até mais detalhes a respeito disso, e o Paulo Guedes, como eles tentam jogar fumaça, espuma em qualquer caso, é bom lembrar que o Paulo Guedes foi quem fez o convite ao Sérgio Moro para ser ministro da Justiça e Segurança Pública. E aí os petistas ficam tentando jogar uma espuma em cima disso para dizer que o Sérgio Moro já queria antes da eleição e aí tomou decisões. Aí eles misturam a cronologia, que não mostra isso, mostra o contrário, né? Que ele já teria tomado decisões relativas ao Palocci e tal para prejudicar a candidatura petista, para eleger o Bolsonaro, sabendo que ia ser ministro. Então, assim, não me parece muita coincidência que eles quisessem informações extraídas do celular do Paulo Guedes. Então, esse fio do novelo aí já está sendo puxado. Eu espero, Maldonado, que dessa pena saia um galinheiro inteiro. Eu também espero, Felipe, uma coisa que eu posso garantir é que pelo menos até agora eu não fiquei sabendo que meu celular foi hackeado. Então eu tô fora dessa lista de jornalistas. Olha, se pode hackear o meu aí à vontade. Até gostaria de saber o que foi hackeado, porque eu esqueço de muita coisa. Ele não fala, você já aproveita e registra. Esse caso aí vai acabar ilustrando uma evidência que esse pessoal que se mete a esperto aí insiste em ignorar. Não existe a verdade de cada um, né? Existe a verdade factual, que é o contrário da mentira. É muito simples. Os desdobramentos desse caso vão mostrar que de novo, né, o Brasil está assistindo a mais um episódio dessa história que não termina, escrita pela turma que quer acabar com a Lava Jato e tirar o Lula da cadeia. É disso que se trata. E vai reafirmar também o seguinte: onde o PT se mete, aparece uma roubalheira. Eles não conseguem fazer nada, eles não conseguem fazer nenhuma malandragem de graça. Alguma coisa eles ganham. Então, esse hackeamento aí do telefone do ministro Paulo Guedes é o homem que lida com dinheiro. Alguma malandragem eles fizeram de novo, porque eles não conseguem deixar de roubar, mesmo com o camburão virando a esquina. É vício. Então vai aparecer. Isso aí eu me arrisco a adiantar.